Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida, canal espírita, onde nós estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E para quem está chegando aí pela primeira vez, nós já estamos no capítulo 19. Iniciamos hoje o capítulo 19. Então sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem. Peço desculpas porque eu estou com a garganta assim um pouquinho inflamada. É só garganta, fiquem tranquilos. Não tem nada demais além da garganta inflamada. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo em paz. E nós vamos dar sequência aqui a essa página belíssima, né? Antes, vamos só lembrar que, primeiro a entrar aqui no canal hoje foi o Ronaldo Santana, está dando boa noite a todos. A Fátima Camelo também, da Península de Maraú, na Bahia. A Lúcia Iná Sada Oliveira, de Porto Alegre. A Rosângela Maria Ferreira. Está lembrando que a mãezinha dela desencarnou tem uma semana. Então, nossas preces, viu, Lúcia? Nossos sentimentos. As Rosângela Maria Ferreira, Sandra Nascimento, Luiz Henrique, Sônia Galvão. E agora todos chegando aí. Edna Miranda, Simone Soares, Renato Galete. Eu vou falar assim um pouquinho mais baixo, porque a minha garganta hoje está meio fraquinha. Mas nós vamos aqui sem problema, para a nossa live espírita. Essa sim. Esse aqui é o canal espírita, essa aqui é a live espírita. É bom não nos esquecermos. O canal Espiritualidade e Vida, todo dia, tem programação de preces do canal. E todas as quintas-feiras, nós fazemos o estudo do livro Nosso Lar. Sempre às 20 horas, horário de Brasília. Tá bom? Podem ficar tranquilos, que não é Covid, viu? Já tá tudo ok, é só a garganta mesmo, está um pouquinho inflamada, mas a gente vai devagarzinho, vai falando tranquilo, e vamos que vamos. O importante é estar animado e conectado com a espiritualidade superior, porque esse momento aqui é o nosso momento de conexão, de estudo, de reflexão espiritual, não é isso? Então vamos lá, capítulo 19, a jovem desencarnada. A netinha da dona Laura estava desencarnada. Deixa eu só fechar aqui, gente, porque tem um vizinho aqui com som alto e tá dando um eco forte aqui. Então vamos lá. O André Luiz, então, como nós sabemos, a convite do Lísias, estava hospedado agora na casa da dona Laura. E a dona Laura tinha acabado de receber uma netinha recém-desencarnada. Nós vamos ver a história. É muito interessante isso aqui, gente. Essa história é muito rica, tem muitos ensinamentos, muitas reflexões para a gente. Então, o André Luiz perguntou assim, porque eles estavam sentados à mesa, tomando caldo, não é? E aí conversaram sobre comida. Depois o Lísia saiu para passear, foi encontrar a namorada, com dois amigos, foram lá no campo da música, e o André Luiz ficou à mesa, conversando com a dona Laura. E aí ele pergunta, sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Aí a dona Laura respondeu, por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa
qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Então aqui, gente, primeira grande lição para todos nós. Os nossos irmãos evangélicos têm um hábito muito salutar. Antes das refeições, eles fazem uma prece curta, uma prece rápida, 10 segundos, 20 segundos, para poder criar uma sintonia. Mas aqui tem uma lição para a gente. Primeiro, refeições à mesa. É importante a família se reunir à mesa, fazer um esforço, o máximo que puder, para poder almoçar, ou pelo menos jantar, ou ao menos tomar um café da manhã. Agora, mesa de almoço não é lugar para conversar sobre problema. Mesa de refeição não é lugar para discutir. Mesa de refeição não dá para ficar resolvendo encrenca. Por quê? Porque aqueles fluidos pesados vão para o alimento. E a gente acaba se alimentando e com aqueles fluidos pesados. Não é mesmo? O Cândido Siqueira está perguntando, você vai falar sobre o que hoje, Haroldo? Cândido, nós estamos seguindo a obra Nosso Lar, na sequência. Nós estamos no capítulo 19. E aqui no nosso estudo é assim, a gente lê uma frase e faz um comentário para aproveitar o máximo possível as lições trazidas por André Luiz. Tá bom? Então pega aí o livro Nosso Lar, abre no capítulo 19, nós vamos seguindo aqui a temática do livro. Então cada parágrafo sempre tem uma lição e nós vamos aprendendo parágrafo a parágrafo. Combinado? E aqui esse parágrafo especificamente, no início do capítulo 19, o André Luiz está nos dando uma lição sobre a importância do equilíbrio durante a refeição. Durante a refeição não é lugar para discutir, não é lugar para problema, tem que fazer uma oração antes das refeições. Refeição é um momento em que a gente alimenta o corpo, mas alimenta também a alma. É isso? Alimenta também a alma. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aqui a dona Laura, o que ela disse? Olha a sugestão dela. Ela está dizendo que a netinha estava muito ansiosa, muito angustiada, ainda muito apegada à vida que ela tinha enquanto encarnada, e isso estava dificultando muito a adaptação dela à vida no mundo espiritual. Então a dona Laura evitava trazê-la para a mesa para quê? Para essas vibrações pesadas não irem para o alimento. O alimento lá já é fluídico. Não é? Então, olha a importância disso. Olha que lição valiosa. Aí a dona Laura prossegue. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias. Ficou pouco, né? 15 dias. Em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, era para ela estar no hospital. Mas a dona Laura, nós sabemos aqui, com o Lisas, é uma família de enfermeiros. Então, dona Laura achou melhor trazê-la para o ambiente doméstico e ela mesma estava fazendo os trabalhos
da enfermagem. Não é? Não é isso? Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogar quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao me ver. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços fatigantes, muito fatigantes, né? Sobreposse fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Então, pessoal, aqui tem uma lição maravilhosa. Maravilhosa. Nós temos, é importante a gente compreenda isso, existe uma interação profunda entre mente e corpo, de modo que a mente interfere no corpo e o corpo interfere na mente. Então, é uma via de mão dupla. Um interfere no outro. Um afeta o outro de uma maneira muito poderosa. Uma mente agitada, ansiosa, estressada, pode provocar uma gastrite nervosa, uma síndrome do intestino irritado, uma alergia, pode dar uma queda imunológica. Então, a mente, ela pode interferir de modo muito poderoso no corpo. Mas o corpo também pode interferir na mente. Imagina como você fica se você tiver com uma dor de dente há uma semana. Imagine você com uma dor no nervo ciático há um mês. Você fica mentalmente abatido. Você fica mentalmente esgotado. Não é verdade? Então, uma doença, mesmo sendo orgânica, ela afeta a mente espiritual. A pessoa fica abatida, fica triste, fica desanimada, fica entregue, não é isso? E foi o caso da netinha da dona Laura. Ela desencarnou depois de um longo processo de tuberculose. Nós sabemos, a tuberculose, nessa época aqui, meados do século XX, era uma doença muito difícil, até hoje, né? Mas hoje já tem mais recursos. Mas naquela época, era... deixa eu ver aqui, ó. A Simone está falando sobre o filme, né? Eu acho que ali, Simone, foi uma licença poética do filme, né? Os filmes nunca seguem à risca o livro, né? E eles se permitem uma licença poética, mas, de fato, essa informação não tem aqui. Muito bem lembrado, viu, Simone?
Então, voltando aqui, como ela passou por um longo processo de tuberculose, isso a deixou mentalmente esgotada. Mentalmente esgotada. Então, é natural que ela tenha chegado ao mundo espiritual abatida, triste. Além disso, ela perdeu o noivo. Ela se separou do noivo. Então, além da desencarnação jovem, além da tuberculose longa, além da perda afetiva, a gente sabe o impacto emocional que é uma perda afetiva. Não é isso? A gente sabe disso. O que é uma perda afetiva. Então, tadinha, ela está abatida. Ela está abatida. O que a dona Laura está observando aqui é que ela tem que fazer um esforço para não se entregar. Correto? Ficar abatido, ficar triste é uma coisa. Se entregar é outra. Então a dona Laura está dizendo que ela está precisando de um pouquinho mais de otimismo e de coragem. A gente não pode se entregar para nenhum problema. Não é? Para nenhum problema. Então vamos lá. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente, e colocando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Então, olha que interessante aqui. Ela começou a manifestar sintomas da tuberculose. Isso é puramente mental. Isso é puramente mental. Não tem porquê ela, no mundo espiritual, experimentar ainda a continuidade da doença que levou à desencarnação. Isso só acontece quando o espírito está mentalmente apegado, não é? Está mentalmente apegado à vida física, ao corpo físico, né? A Andréia Lia está perguntando, Haroldo, por favor, por que ela foi recolhida tão rápido do umbral e o André Luiz ficou tanto tempo? Porque, Andréia, nós temos uma diferença muito grande aqui. A neta da dona Laura, ela está triste, ela está abatida. Abatida. No caso do André Luiz estava revoltado, teimoso, estava refratário. E para complicar, ele chegou por suicídio indireto. Não podemos esquecer, ele abreviou a sua vida. Então, no caso do André Luiz, ele infringiu a lei divina. A encarnação dele foi uma demonstração de alguém que infringe a lei divina, de alguém que vive de modo contrário à lei divina. No caso dessa jovem aqui, nós temos um outro caso. Nós temos alguém que está resgatando um débito. Alguém que está purificando débitos do passado. Então, são situações diferentes. Então, para resumir, um estava produzindo débito. André Luiz estava gerando débito kármico. Essa aqui estava resgatando débito. Tem muita diferença. Muita diferença. Não é? Então, não é questão de evolução, viu, Isilda? Não é questão de evolução. Mesmo evoluído, você pode cair, ué. Mesmo sendo evoluído, você pode tomar péssimas decisões. Por isso que Jesus recomenda a vigilância. Vigilância. Tem que tomar decisões corretas, né?
Então, essa é uma lição para nós que estamos encarnados. É muito melhor você estar resgatando os seus débitos do que você estar criando débito novo. Tem muita gente que está aí plantando débito assim, a toneladas. Não é? Está semeando o vento. Depois vai colher tempestade. No caso da netinha da dona Laura, coitadinha, ela já estava colhendo tempestade. Estava já colhendo o resultado de sementeira passada. Né? Mas ela precisava agora se equilibrar emocionalmente. Percebe, gente? Se equilibrar emocionalmente. Se preparar para a vida espiritual. Né? E olha o que a dona Laura vai dizer. Tolinha. Interessante, né, gente? Por que a dona Laura fala assim, tolinha? Porque é um espírito feminino experiente. Dona Laura é vivida, madura, tem maturidade emocional. Quando a gente tem maturidade emocional, a gente consegue sair dessas situações de maneira mais rápida e mais efetiva. Quando a gente não tem maturidade emocional, a gente costuma ficar agarrado muito tempo, ficar preso muito tempo nessa situação, não é mesmo? Então ela disse assim, tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Ó, chamou a atenção dela, puxou a orelha. Reage a isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Né? Educação religiosa deficiente. O que é isso, gente? As religiões não educam para a vida espiritual. Não preparam a pessoa para a vida espiritual. Não é? Então, o que acontece? O que acontece? A pessoa chega no mundo espiritual, ela chega igual um bebê, igual um recém-nascido. Não tem autonomia nenhuma. Se bobear, a pessoa não consegue nem andar. Não consegue nem andar, gente. Tem que aprender a andar de novo. Chega como um bebê, despreparado. Não é? Então, é isso. Aí a pessoa vai se perguntar, mas Haroldo, como é que eu me preparo para o mundo espiritual? Como é que eu me preparo? Durante o sono. Durante o sono. Então, toda vez que a gente vai dormir, é bom meditar, fazer uma oração, uma leitura edificante, preparar. Porque durante o sono, a gente vai exercitando. A Isilda Sasso está dizendo, mas até centro espírita não prepara. Você tem razão, Isilda. Tem razão. Tem razão. Tem muita gente aí que vai ao grupo espírita, assiste palestra, lê livro e não se prepara. Não se prepara para a desencarnação. Não é? Então, precisa se preparar para a desencarnação. Haroldo, mas não é fácil. Claro que não. Claro que não é fácil. É fácil deixar filho? Eu tenho 3 filhos. Deixar a esposa? Deixar a família? Deixar a atividade? Deixar a tarefa? Deixar o corpo? Não é fácil. Fácil não é mesmo. Por isso que precisa se preparar. Por isso que a gente precisa estar muito vigilante. E isso é espiritualidade. Então, espiritualidade é o preparo interior. Espiritualidade é preparo interior.
Não adianta ir para o centro espírita 7 vezes por semana, não adianta. Isso não é garantia de que a pessoa vai ter espiritualidade, não é? Então, ó, o Rodrigo, bacana que o Rodrigo Marques está dando um depoimento que eu sou materialista. Então, Rodrigo, é hora de você modificar seu mindset. É hora de você modificar, porque a natureza não se curva às nossas convicções. A vida é o que ela é. É a gente que tem que se adaptar, né? E eu posso te dizer que a vida espiritual, eu tenho absoluta certeza dela. A experiência me autoriza a dizer isso. Então é importante se preparar, né? E quando você diz assim, eu sou materialista, mas tudo é matéria mesmo. Você vai chegar no plano espiritual, o que você vai pegar lá é tudo matéria, viu? Então tem matéria aqui, tem matéria lá. Né? Então, se você é materialista, é bom se tornar um materialista espiritual. Porque a matéria existe em várias dimensões, em vários planos, não é isso? A ciência já não está descobrindo aí a energia escura, a matéria escura? Não é? Não tem isso? A matéria tem tantos mistérios. O que é um campo quântico? Nós não sabemos, meu amigo. Nós não sabemos o que é isso. A gente não consegue entender nem o comportamento de um elétron. Então temos que preparar para essas grandes realidades da vida, não é isso? Então vamos lá. Aí Dona Laura continuou, disse assim para ela: sabes que tua mãe não se demorará. Você sabe que a sua mãe não se demorará. Ou seja, a mãezinha dela, irmã da Dona Laura, estava prestes a desencarnar também. Então a mãezinha ia vir. Ia desencarnar e ia ser acolhida também naquela casa. Né? Então Dona Laura está dizendo assim, prepara minha filha, sua mãe está chegando. Sua mãe está chegando. Outra lição maravilhosa, gente. Outra lição maravilhosa. A vida não cessa. Os laços afetivos nunca se rompem. Os verdadeiros laços afetivos. Os verdadeiros laços de amor sobrevivem à morte. É lindo, né? Então tá falando, sua mãezinha está chegando. Você desencarnou, mas sua mãezinha vai estar chegando. Imagina a dor dessa mãezinha que a filha desencarnou primeiro do que ela. Imagina que prova, que expiação grande é essa, não é? Não é isso? Não é? A Betânia Carneiro está pedindo para falar um pouquinho mais sobre suicídio indireto. O suicídio indireto, Betânia, eu vou tentar resumir aqui de uma maneira bem simples, viu? Não, ela não é filha da Dona Laura, não, viu, Eleni? Ela é neta da Dona Laura. Ah, sim, você tem razão. Entendi, Eleni. Desculpa, eu estou meio lento hoje. Essa que vai desencarnar é filha da Dona Laura, você tem razão. Exatamente, desculpa. Não é irmã, não é filha. Eita, perdão, gente, hoje eu estou meio zonzo, viu? Eu estou aqui com a garganta inflamada, eu estou meio zonzo, me perdoa. Você está coberta de razão. Essa é a netinha da Dona Laura. Que a mãe dela que vai desencarnar é a filha da Dona Laura. Você está coberta de razão. Obrigado. Então vamos lá no suicídio indireto. O nosso corpo físico, ele é uma maravilha. Porque ele suporta uma série de agressões do ambiente, dos nossos hábitos. Então, por exemplo, o corpo físico, ele suporta um estresse, uma noite sem dormir, um período mais difícil, às vezes uma alimentação mais pesada, você não tem opção. Ele suporta certas coisas, mas ele tem um limite.
O corpo físico, ele tem um limite. Se nós sobrecarregarmos o corpo físico, se nós tivermos um estilo de vida, um conjunto de hábitos, de todo gênero, estou falando hábitos, estilo de vida, que sobrecarrega o organismo além do que ele pode suportar, o que eu estou fazendo? Eu estou desgastando o meu corpo mais do que é necessário. E isso não está previsto na programação. Então, não existe programação espiritual em que você vai sobrecarregar o seu organismo, vai destruir o seu organismo com alimento, com bebida, com estilo de vida, com hábitos. Percebe? Exagero de prazer, drogas lícitas e ilícitas, abuso. O organismo não foi construído para isso. Então, toda vez que eu me entrego ao excesso, não é? Toda vez que eu sobrecarrego o meu corpo físico, eu estou ingressando nas linhas do suicídio indireto. Suicídio indireto. Então, suicídio indireto é toda vez que eu levo o meu corpo para além do limite. Para além do limite. Então, eu desgasto mesmo. Não é só o fluido que desgasta, você desgasta mesmo as células. Imagina, né? Não tem sono, má alimentação, excesso de prazer. Prazer em excesso adoece. Preocupação em excesso adoece. Estresse em excesso adoece. Trabalho em excesso adoece. Não é isso? Está vendo aqui a garganta? Minha garganta está inflamada. Não é? Eu estava fazendo as contas aqui, para vocês terem uma ideia. Nessa quarentena do mês de março, até agora, eu já fiz 178 lives espíritas. 178 lives espíritas. Espírita, fora as outras. Fora as outras. Então, o corpo já está dando um grito, né? Tá dizendo assim, opa, pisa no freio aí, rapaz, pisa no freio. Perceberam? Né? Então, quando a gente fala de sobrecarga, não é só vício, não é só coisa errada. É trabalho também. Excesso de trabalho também. Tem que ter trabalho e descanso, trabalho e descanso. Não é isso? Ok? Agora, gente, suicídio indireto é quando eu sobrecarrego intencionalmente, gente. Não vamos também ficar fanático, fundamentalista, né? Achar que qualquer coisa eu estou suicidando. Não é assim, gente. Tudo tem um bom senso. A doutrina espírita é fé raciocinada. A doutrina espírita não é lugar para fé cega. Não é? A gente sabe o que é sobrecarregar o corpo. E o corpo, ele fala. Ele fala, claro que ele fala. Não é? O corpo dá, não é? O meu tá falando assim, meu filho, dá uma parada, né? Eu tenho live hoje, sábado eu tenho uma live espírita, domingo eu tenho outra live espírita, quer dizer, eu já vou bater aí 181 lives espíritas só na quarentena. Fora as lives do Projeto Odisseia, mais umas 200. Não é? Então foram 382 lives ao todo. A gente vai sentindo, né? Vai sentindo. Então tem que ter esse equilíbrio. Com tudo, né? Com tudo. Não é? A Regina Pimental está falando assim sobre a cirurgia estética. Regina, a cirurgia estética em si não tem problema nenhum.
O que tem problema é o exagero, não é? É a pessoa que começa a entrar num processo que todo momento ela está no exagero. Ou ela começa a viver em função do corpo. Aí é um excesso. Aí ela precisa de uma psicoterapia, precisa ter um acompanhamento para saber o que está levando ela a ficar tão neurada com o corpo. Não é isso? Você fazer uma cirurgia estética, mexer aqui, não é? Mulher vai lá, faz um lábiozinho, ok. Mas se eu começo a exagerar, fica... E a gente sabe quando está exagerando. A pessoa sabe quando está exagerando. Não é? Sabe quando está exagerando. Então, é isso. Tem nada... Nós temos que tirar... Nós temos que começar, aqui na doutrina espírita, nós temos que tirar essa ideia de pecado. Essa ideia de pecado. E começar a trazer uma ideia que é a ideia do excesso. Não é? Não é isso? Então, temos que tomar cuidado. O excesso. Todo exagero. Então, por exemplo, comida é ótimo, mas o exagero da comida faz mal. Uma bebida não tem problema, mas o exagero faz mal. Exercício físico faz mal. Não é? Você vai lá, faz uma cirurgia para ficar... Tá tudo certo. Mas a pessoa começa a fazer 6, 10, 12 por ano. Tem que tomar cuidado. Começa a ter os problemas, não é? Então, é o excesso. Cada um vai... Não tem regrinha de bolo. Não tem regrinha. Não tem alguém que vai chegar e falar assim, não, eu vou decidir para você o que é certo e o que é errado. Isso não existe, gente. Na doutrina espírita, nós não temos guru. Não existe guru na doutrina espírita. Doutrina espírita é fé raciocinada, cada um toma suas decisões. E a pessoa tem que tomar a decisão, ela precisa de bom senso, de fé raciocinada. Não é isso? Todo adulto sabe o que é excesso. Toda pessoa sabe. Não é? E quando a gente está se entregando ao excesso, as pessoas ao nosso lado, elas falam. A gente tem que saber ouvir. Não é? Mas não sou eu que vou ditar a regra. Ah, isso não pode, isso é pecado. Isso não pode, isso é errado. Não existe isso em doutrina espírita. Não existe isso. Né? Outra grande dúvida que surgiu, a Andréia Juliana está perguntando, todos nós vamos para o umbral? Bom, então, Andréia, primeira coisa que nós temos que entender, umbral não é um bairro, umbral não é uma cidade que você vai. Percebeu? Nós temos que tirar isso da cabeça. Então, vamos lá. Umbral não é um bairro. Não é uma cidade. Você não fala assim, agora eu vou pegar um ônibus e eu vou lá para o umbral. E não é isso. Não é isso. Umbral é uma faixa em que as vibrações mentais das pessoas são mais densas. Percebeu? Umbral é uma faixa, é uma área onde a somatória das vibrações espirituais é densa. Então, o André Luiz vai dizer aqui, nós já estudamos, nós passamos por esse capítulo. Depois você volta lá. Tem um capítulo aqui no nosso lar que se chama Umbral. Nós estudamos já esse capítulo, eu vou só relembrar aqui. Onde começa essa faixa vibratória do umbral? Aqui, na crosta planetária. Ok? Então, todos nós encarnados já estamos no umbral. Você não vai para o umbral, você já está no umbral.
Umbral não é uma cidade, é uma faixa. Então, se nós pegarmos todos os países, todas as cidades da Terra, qual que é a vibração espiritual dos habitantes? Qual que é? É superior ou é inferior? É inferior. Então, aqui em Belo Horizonte, se você somar a vibração de todos os habitantes de Belo Horizonte, todos os encarnados, a vibração é ruim. A vibração é materializada, é baixa. Então, eu que sou um encarnado, moro aqui em Belo Horizonte, eu já estou no umbral. Eu já estou no umbral. Percebe? Então, um ambiente em que as pessoas matam umas às outras, um ambiente em que homens agridem mulheres, um ambiente em que o indivíduo estupra, rouba, machuca, briga, dá soco na outra, um ambiente em que a pessoa engana os outros, é um ambiente superior? Não. Então, as vibrações da crosta são muito pesadas. São muito pesadas. E essas vibrações pesadas, elas se estendem por uma faixa no mundo espiritual. Uma faixa de vários quilômetros. Da crosta planetária, do chão da Terra, até muitos quilômetros de mundo espiritual, a vibração é ruim. E essa faixa é chamada de umbral. Compreendeu? Ficou claro, gente? Ficou claro? Não é? A Cristiane Delmontes está dizendo assim: mas, Haroldo, nos livros e filmes, o umbral é caracterizado como um lugar horripilante. Mas por que, Cristiane? Pensa na cidade em que você mora. Pensa na cidade em que você mora. Não tem lugares melhores e lugares piores do que os outros? Um lugar aí na sua cidade em que as pessoas se reúnem para usar drogas, para cometer roubo e assassinato, é um lugar pior ou melhor do que um lugar numa creche que atende crianças carentes? Percebeu? Então, nessa faixa de vibração que é o umbral, tem determinadas regiões onde a vibração é horrorosa. Por quê? Porque os espíritos que estão reunidos ali são espíritos que se entregaram ao crime espiritual. O que é o crime espiritual? A vida deles é fazer mal aos outros. Eles têm prazer em fazer o mal. Percebeu? Prazer em fazer o mal. Prazer em prejudicar. Aí, naqueles lugares, a vibração fica mais pesada ainda. Então, percebe, gente? Onde tem revolta, onde tem maldade, onde tem vício, a vibração fica mais densa. Naturalmente fica mais densa. Ok? Então é isso. Essa é a ideia do umbral. Não é? Sim. Então, Ana Maria está dizendo assim: podemos pensar na Cracolândia em São Paulo, Haroldo? Sim, Ana Maria, mas a gente tem que tomar um cuidado com isso. Sabe por quê, Ana Maria? Tem que tomar um cuidado. Porque lá na Cracolândia,
você tem pobres almas, pessoas viciadas, num estado de alta vulnerabilidade. Muitas mulheres ali foram abusadas quando criança. Muitos ali não têm família. Muitos ali não tiveram laços de família. Se entregaram ao vício. Então, eles são mais sofredores do que perversos, percebe? É claro que a vibração é ruim, mas eu te digo que em altas empresas, onde eu tenho executivos querendo enganar os outros, querendo prejudicar, usando estratégias subterfúgias para obter lucros injustos, embora o ambiente seja lindo, a pessoa esteja bem vestida, a vibração é horrível. É horrível. Uma pessoa, seja homem ou seja mulher, bonito, cheiroso, bem vestido, mas que sai para enganar as pessoas, sai para abusar dos sentimentos do outro, para brincar com os sentimentos dos outros, a vibração dessa pessoa é igual lá da Cracolândia. É igualzinho. Percebe? Então, nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente associa pobreza com vibração ruim. Não é assim. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Então, tem muita gente aí bem vestida, usando roupa de marca, morando num luxo, tudo bonito, tudo estético, falando bonito, falando Jesus, que Jesus, e a vibração horrível. Por quê? Porque a intenção da pessoa é prejudicar, é manipular, é machucar, é aproveitar dos sentimentos dos outros. Ok? Então tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Tem muita gente que você olha para ela, tá linda. Mas se a gente enxergasse a vibração espiritual, a gente fugia. Aliás, nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver isso aqui. Na obra de André Luiz. O caso de duas moças são lindas, são modelos maravilhosas. Quando elas saem do corpo, André Luiz toma um susto. Aí ele pergunta para o prefeitor, meu Deus, o que é isso? Fala, não, essas são elas de verdade. Essas são elas. A vibração delas é muito pesada. O corpo é lindo. Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, gente? Não é? Meus queridos, eu vou terminar hoje 10 minutinhos mais cedo, só para dar uma descansada na voz, porque daqui a pouquinho eu tenho a live do Projeto Odisseia, né? Eu vou fazer uma live lá mais curta e tudo, então eu vou só descansar um pouquinho, mas queria desejar a vocês muita paz, muita saúde, um final de semana maravilhoso. Eu já vou tomar meu chazinho ali, né? Fazer um gargarejo para melhorar a voz, mas tá tudo bem. Não tô com febre, meu paladar tá ótimo, o olfato tá ótimo, tá tudo bem. É só a garganta mesmo. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso. Segunda, sábado e domingo tem lives espíritas aí para a federação. Eu vou divulgar no meu Instagram para vocês poderem acompanhar, tá? A live espírita. Então, fiquem com Deus. Muita, muita, muita paz para todos. Abraço forte.